A campanha do Bruno Engler trabalhou aquela questão do livro polêmico, livro escrito pelo Fuad, no primeiro turno, mas isso ficou meio en passant e não pegou. E aí agora, no segundo turno, eles voltaram a trabalhar isso de forma mais incisiva. E conversando com algumas pessoas que trabalham na campanha, acendeu algum alerta, tem algum mal-estar. Parece que isso agora, no segundo turno, pegou um pouco mais. Então, conversei com uma pessoa que tem feito um trabalho de rua para a campanha do Fuad, e ele disse assim, cara, as pessoas estão discutindo isso com relação a esse livro. E é muito interessante essa sua percepção de uma conversa com... Desculpa por te interromper, à vontade. Mas essa conversa com uma pessoa que trabalha na mobilização de rua, porque via de regra, isso talvez seja uma falha do processo jornalístico, a gente não conversa com esses mobilizadores, né? A gente conversa com o marqueteiro, com o articulador político, e muitas vezes ter esse contato com esse cara que está direto na rua... É interessante, né? Porque a gente pega a informação quente, né? É a ponta do negócio. E ele também reportou que teria sido uma falha de campanha, porque essa questão do livro estava sendo discutido desde o início da semana. E o que a interpretação que a coordenação de campanha tinha, é que isso estava repercutindo só na bolha. Que havia ali uma bolha de um eleitorado já manifesto para o Bruno Engler, e que não teria tanto problema assim. De ontem para hoje isso mudou. E aí eles começaram a montar essa estratégia de resposta a esse ataque. E aí, assim, fica aquele clima assim, a turma está mobilizada, mas está meio desesperada. Assim, pô, mas eu estou falando que isso está dando problema já desde segunda-feira. De quinta para sexta nós vamos tentar uma reação. Inclusive, não sei se isso faz parte, cabe até verificar, parece que a Duda gravou um vídeo hoje, né? Gravou um vídeo como professor de literatura falando sobre a questão do livro. É a primeira aparição mais contundente dela, exatamente. Fuad, né? Então, assim, isso acendeu um alerta lá. E aí, assim, e Belo Horizonte tem um histórico eleitoral meio confuso com relação a ruídos, né? Completamente, porque é uma cidade bolsonarista no campo nacional, mas que ao mesmo tempo há 20, 30 anos elege prefeitos de ordem progressista, né? Um pouco... Também, eu digo até o ruído eleitoral mesmo, assim, na eleição de 2008, quando aquele menino do MDB, Leonardo Quintão foi para o segundo turno, e ele foi numa abstenção, e as primeiras pesquisas colocavam ele à frente. Ele passou, exatamente. A primeira pesquisa, segundo turno, ele apareceu na frente. Já apareceu na frente, ele pegou uma... Foi. E aí eles começaram a trabalhar com os ruídos para desconstruir a campanha dele, e um dos ruídos era um vídeo, lá numa convenção, um evento qualquer. Vamos chutar foi um evento religioso em Ipatinga, eu acho. E era uma frase que não dizia nada, que não dizia de ninguém. Mas eles ficaram massificando aquilo, massificando. E daqui a pouco está o eleitorado de Belo Horizonte intuindo ou sugerindo que o Quintão estava dizendo que chutaria a bunda dos belo-horizontinos. Então, Belo Horizonte tem um pouco esse ruído. Não foi o caso, acho que houve ali uma... E dessa vez não houve nenhum Tom Cavalcante, né? Só para quem isso que eu ia falar, o Tom Cavalcante ainda transformou, ele acabou de caracterizar ele nessa eleição de 2008. Exatamente. Você acha, Murilo, que esse livro pode ter efeito? Você acha também que o Fuad pode, de repente, desconstruir justamente por essa via que a Duda adotou para defendê-lo, de que, olha, é um prefeito que está praticando literatura? Olha, até o Jorgui falou desse polêmico livro. Eu queria primeiro tirar esse adjetivo. O livro não tem nada de polêmico. Acho que é um livro, assim, polêmico eu entendi que você quis falar polêmico na campanha. Ele virou polêmico. Virou, mas o livro, Fuad tinha me dado esse livro, quando ele era secretário, ele foi dar uma entrevista à Band, ele levou 2 livros dele, esse Cobiça e outro que chamou Amargo e o Doce. Que é o nome de um drink do bar do Gabriel Azevedo. Que olha beleza, só. Né? Ele levou esses 2 livros lá na ocasião, que poderiam ser até títulos aí da reta final da eleição, né? O Amargo e o Doce, Cobiça, tal, enfim. Eu já fiz uma leitura, vamos dizer, dinâmica desse Cobiça. É um livro de literatura. É um romance tradicional. Exato, tradicional, com descrições de cenas sexuais e aí com termos vulgares, mas que se encontram em vários outros livros, de grandes e de pequenos e de medianos escritores, não tem nada demais. Mas foi transformado, a intenção, né, é transformar em algo pornográfico, em algo, dizem que há uma cena, né, assim está sendo vendido, uma cena de um estupro coletivo contra uma menor de 12 anos. Não há isso no livro, né? No livro há uma personagem falando que foi abusada e tal. É uma denúncia, né? Mas essas violências. Mas não é o mote do livro, não é. Então, assim, o livro não tem nada disso. Só que
foi um golpe, aqui eu tenho que registrar, acho que é um golpe baixo da campanha do Claro. Bruno Engler, temos que falar isso, uma coisa, né, beira uma fake news, é uma fake news, né, usar dessa forma o livro só que tem esse efeito, a gente tem um eleitor conservador, Exato. um eleitor que vê aquilo, o que eles fizeram? Eles tiraram só do Bruno Engler, o Nicolas falou disso, Sim, sim. a Chiara Biondini, que é ligada ao público católico, jovem, falou disso, deputado estadual. Então, assim, eles usaram Tá esse tendo um elemento. revezamento de Exato, publicações exato. sobre E isso, para né? pegar até públicos diferentes, não para ficar ninguém marcado também como o difusor de fake news, para ninguém ter o perfil derrubado. Tem uma inserção que me chamou muito a atenção do Bruno Engler, e aí sem fazer nenhum julgamento, quem protagoniza é a Coronel Cláudia. Ela também, exatamente. Eu ouvi pela primeira vez na versão de rádio dessa inserção, em que ela chama de conto erótico esse trecho. Eu achei um pouco pesado, assim. E ontem o Álvaro Damião foi à Band numa entrevista, vice, né, do Fuad, Sim. e ele, pela primeira vez, eu vi ele falar, assim, ele foi pra cima da Coronel Cláudia, falou que era uma vergonha o que ela estava fazendo, uma coronel da PM falar aquilo, ele foi pra cima, né, ele fez esse ataque aí de vice para vice, ele pegou e Sim. nominalmente citou ela e falou que estava decepcionado, que achava uma vergonha, mas enfim, é reta final de Reta campanha. final. Essas baixarias mesmo, só que a gente tem que pontuar, e a Justiça Eleitoral está aí também para Reta inibir. final. Agora, eu acho que surge algum efeito. Algum efeito surge.